Muito bom dia, estamos aqui com mais uma edição de Colônia Urgente e dessa vez trazemos notícias exclusivas para vocês. A família real portuguesa veio de Portugal para o Brasil, mais precisamente para Salvador, e agora a nossa repórter está lá para nos explicar exatamente o motivo dessa súbita transferência. Muito bom dia, Nicole. Bom, a família real portuguesa acabou de chegar aqui em Salvador, na Bahia, e descobrimos que o motivo dessa transferência foi a pressão que a Inglaterra estava fazendo sobre a corte portuguesa. Bom, sabemos que recentemente a Inglaterra foi proibida de fazer comércio com os países europeus por causa do bloqueio continental, né? A França que fez o bloqueio continental, que impôs isso. E com a corte portuguesa no Brasil, o comércio poderia ser feito com os brasileiros. Assim, a Inglaterra não faliria. Então, por isso, a corte portuguesa veio para o Brasil. A gente, infelizmente, não conseguiu uma entrevista exclusiva com Dom João VI, porque no momento ele está assinando a abertura dos portos das Nações Amigas, que no caso a única nação amiga é a Inglaterra. E para o comércio poder ser realizado, essa assinatura tem que ser feita. Bom, quando não conseguimos essa entrevista, mas vamos entrevistar a Maria, uma moradora aqui de Salvador, para saber como eles estão reagindo a essa transferência. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Bom, como vocês, moradores da colônia principalmente, estão reagindo a essa transferência? Então, a transferência foi muito rápida, então é cedo demais para falar. Mas, na opinião geral da colônia, a gente acha que não vai dar muito certo. Obrigada, Maria. É com você, Nicole. Muito obrigada pelas informações, Camila, e agora vamos para a previsão do tempo em Salvador, Bahia, que é onde a família real se encontra. Lá temos uma temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 32, então realmente pode ser um dia quente sim. Daqui a pouco voltamos com mais informações para vocês. Olá, estamos aqui novamente e agora a gente vai retornar a Salvador com a nossa repórter Beatriz, onde ela vai nos dar mais notícias sobre como está sendo a estadia de Dom João e da família real lá. Oi, Nicole, muito bom dia. Consegui uma entrevista com Dom João VI e parece que ele tem algo a nos dizer. Eu decreto agora admissível nas alfândegas do Brasil toda e qualquer mercadoria transportada por navios estrangeiros. E com isso, punha-se fim ao monopólio comercial da metrópole sobre a colônia. Urgente na colônia. A família real, que antes se encontrava em Salvador, agora foi para o Rio de Janeiro. E ela mal chegou lá e já tá dando o que falar entre os cariocas. Agora vamos com a nossa repórter lá no Rio de Janeiro para ver o que tá acontecendo. O Rio de Janeiro recebeu mais de 15 mil pessoas e essas 15 mil pessoas necessitavam ser abrigadas. Então, os cariocas no começo se sentiram lisonjeados em recebê-las, mas depois as inquisições iam aumentando e a insatisfação ia crescendo. Agora a gente vai entrevistar uma carioca, o que ela tá achando dessa situação. Olá. Oi, bom dia. Bom, a gente perdeu casa, escravo, mobiliário e até roupa sem nenhuma indenização por essas perdas. E eu tô sabendo que o governo tá pondo nessas casas desapropriadas PR, que parece que significa ponha-se na rua ou prédio roubado, pelo jeito que eles estão nos tratando. E isso tá insatisfazendo muita gente, a gente não tá gostando nada disso. Então a gente já tá sabendo como é que tá a situação pela esta carioca. É com você, Nicole. Acabamos de receber as notícias que Dom João criou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil com a finalidade de cunhar as moedas da colônia para manter as transações comerciais. Mas também o alvará de 1785, assinado por Dona Maria, enquanto ela ainda governava, foi revogado pelo príncipe regente. Esse tratado proibia a instalação de manufaturas na colônia. E agora, Inglaterra e Portugal assinam 2 tratados. Um que é o de comércio e navegação, que estabelece tarifas alfandegárias privilegiadas para os produtos ingleses, onde a porcentagem fica em 15%, enquanto a dos portugueses fica em 16% e aos demais países fica 24%. E o outro, que é o da Aliança e da Amizade, onde Portugal se propõe a abolir totalmente o tráfico negreiro. Acaba de chegar ao Brasil a missão francesa. Entre eles estão cientistas, escultores, pintores e arquitetos. Um deles é Debré. Nós conseguimos uma entrevista exclusiva com um pintor e nossa repórter já está lá para a entrevista.
Bom dia, Nicole. Bom, eu tô aqui com o Debré, que é um dos pintores, né, dessa missão francesa, e ele registra vários momentos da vida brasileira no início desse século. Agora ele vai falar um pouco sobre esses registros. Bom, inicialmente eu faço essas obras pois eu acredito que elas possam ser usadas futuramente para decifrar o que estava acontecendo neste momento histórico em que estamos presentes. Obrigada, Debré. De nada. Obrigada, Nicole. A vida cultural na colônia está sendo bastante incentivada após a criação de escolas, academias militares, a Biblioteca Real e até escolas de medicina. Inclusive, Dom João VI instalou 2 fundições, uma na Serra de Ipanema e outra no Morro do Pilar. Mas agora a nossa repórter vai nos explicar o que aconteceu com a Guiana Francesa, que em 1809 foi anexada ao Brasil. Pois é, Nicole, como a gente sabe, em 1809, né, foi há alguns anos, houve a anexação da Guiana Francesa ao Brasil, como represália à invasão napoleônica lá em Portugal. E agora, em 1817, que ocorreu a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, Dom João ele teve que devolver esse território, né, correspondente à Guiana Francesa, à França, dentro do princípio da legitimidade, aprovado no Congresso de Viena. Muito obrigada, e agora a gente vai lá com a nossa repórter na província Cisplatina, que ela vai nos explicar o que está acontecendo por lá. As tropas janinas dominaram a província Cisplatina, que foi anexada aos domínios portugueses, que garantiu um velho sonho português de livre acesso à região, às regiões do Mato Grosso e acesso e controle à região sul do Brasil. Obrigada, Nicole. Toda essa missão imperialista incentivou o surgimento de uma instabilidade política entre Brasil e Argentina, que há muito tempo disputavam essa região. Agora vamos com mais notícias com a nossa repórter. Oi, Nicole. Bom, Dom João assinou um decreto elevando o Brasil à posição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Agora a gente vai descobrir por que ele tomou essa decisão. Bom dia, Dom João. Bom dia. Primeiramente, eu fiz isso para poder participar do Congresso de Viena sem ter que voltar para Portugal. Obrigada. É com você, Nicole. Acaba de estourar mais uma revolução, dessa vez a Revolução Pernambucana, e a nossa equipe já está lá para explicar pra gente o que está acontecendo. Bom, Nicole, por volta de 1817 teve uma crise econômica que só se agravou cada vez mais com o passar do tempo. E ainda somando os pesados impostos e a excessiva centralização política lá no Rio de Janeiro, levou a alguns nordestinos se juntarem para fazer uma revolta, uma revolução, a chamada Revolução Pernambucana, que acabou se espalhando pelos outros estados do Nordeste. E infelizmente os seus líderes acabaram sendo enforcados. E acaba de surgir mais um movimento, e dessa vez ele foi inspirado nas ideias iluministas e nomeado como Revolução Liberal do Porto. Então vamos para mais notícias para entender realmente o que está acontecendo com a nossa repórter que já está lá. Então, sobre isso, Nicole, os portugueses exigiam o livre comércio, a voz de Dom João VI a Portugal e também a voz do Pacto Colonial sobre o Brasil. Dom João VI, ele decide voltar a Lisboa, já que estava tendo a pressão inglesa sobre ele. Depois que o rei foi a Lisboa e tudo, o povo queria a derrubada do príncipe do Brasil. E enquanto a tentativa de recolonização toma corpo lá em Portugal, aqui no Brasil surgem 2 correntes. De um lado o Partido Português e do outro lado o Partido Brasileiro. A nossa repórter nos explicará melhor sobre do que se trata esses 2 partidos. Olá, Nicole. Então, sobre como você falou, né, existia o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro, apesar que ele tem o nome de brasileiro, ele não é só composto pelos brasileiros. Também tinha alguns portugueses infiltrados lá. Então, voltando ao assunto deles. O Partido Brasileiro era composto por latifundiários, eles defendiam a liberdade econômica e a autonomia administrativa. O Partido Português é igual ocorria no Partido Brasileiro, que eles só não tinham português, também tinham os infiltrados brasileiros. E eles defendiam a fechadura dos portos e também a volta da política da metrópole, que eles eram fiel à metrópole. Então, lembrando que a gente tem que ver
que os dois grupos eles não questionavam a independência. É com você, Nicole. E agora, o príncipe Dom Pedro precisa decidir se ele vai ficar aqui no Brasil ou se ele vai obedecer às ordens de retornar para Lisboa. Vamos com imagens exclusivas do local. Bom, Nicole, estou aqui com Dom Pedro I, filho de Dom João VI, para ver qual será a decisão histórica que ele tomará. Bom, ele está sendo dividido entre duas decisões. Ou ele obedece às ordens, retornando a Lisboa, ou ele desobedece essas ordens e permanece no Brasil. Vamos descobrir agora o que ele vai decidir. Bom dia. Bom dia. Eu declaro agora que eu ficarei aqui no Brasil. E o dia de hoje, dia 9 de janeiro de 1822, fica conhecido historicamente como Dia do Fico. Obrigada, Nicole. E com a decisão de Dom Pedro de permanecer aqui, ele convoca uma Assembleia Constituinte para decidir a Constituição, ou seja, um conjunto de leis que vai reger a vida política e administrativa aqui no nosso país. E agora, Dom Pedro está fazendo um anúncio importantíssimo de independência às margens do rio Ipiranga. Por sorte, a nossa equipe está lá para nos transmitir imagens exclusivas desse momento tão importante. Bom, Nicole, nossa equipe está aqui no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, porque Dom Pedro I, filho de Dom João VI, tem um anúncio importantíssimo para nos dar. E daqui a pouco voltamos gravando ao vivo esse anúncio que com certeza ficará marcado pela história. É hoje, no dia 7 de setembro de 1822, perante as insistentes pressões portuguesas, que Dom Pedro rompe os laços que unem o Brasil a Portugal, proclamando A independência ou a morte! E então assim ficamos independentes de Portugal. Obrigada, Nicole.